Lembrando que, como é de costume, já está disponível a caixa de perguntas no nosso Instagram. Anotem o Instagram da Serrema, @vencer underline com a gente, @vencer underline com a gente. Podem mandar suas perguntas relacionadas ao tema de hoje e também sugestões. E também podem entrar em contato conosco para tirar dúvidas, saber um pouco mais da igreja, saber sobre horário de culto. Você pode mandar ali mensagem Isso, no Instagram. no Instagram para entrar em contato conosco. E também tem um aplicativo da Serrema que todo mundo pode baixar no Android ou na lojinha da Apple. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante, muito importante, na verdade, sobre o papel do cristão. Qual é o seu papel? Que tipo de cristianismo você vive? Porque nós temos visto muitos tipos de cristianismo por aí, né, pastor Eduardo? Ah, tem muito cristão que... Ontem a bispa pregou algo interessante no culto de domingo, sobre como o cristão lidar com as situações, lidar com as circunstâncias. Aliás, o culto já está disponível? Não, ainda não. Ainda não está disponível, né? Deve estar semana. disponível ao longo da semana. Porque ele passa ao vivo no YouTube, Serrema, e depois ele passa o gravado. A gente faz uma edição, tira algumas coisas para não dar problema com o direito autoral e depois coloca ao longo da semana. Então, que tipo de cristão você é? Você é aquele tipo de cristão que reclama? Você é aquele tipo de cristão em que fala a palavra de Deus, fala coisas lindas de Deus, fala de Deus para as pessoas, mas na sua vida você não vive aquilo? Que tipo de cristão você é? É complicado, né? É complicado. Tem aquele cristão que é o cristão Galvão Bueno, né, bispo? Que é aquele cristão narrador de bênçãos alheias. Ele narra a bênção de todo mundo, narra feitos de todo mundo, narra muitas coisas boas das pessoas, mas dele próprio não tem o que falar. Isso é um problema sério, porque o cristianismo precisa de sinais, né? O cristianismo, ele precisa de acontecer na nossa vida para a gente dizer que a gente é cristão. Não tem como acontecer só na vida do outro e nada acontecer na nossa vida, porque isso já é um sinal de que nós não somos cristãos, né? Todo o cristianismo é marcado por sinais e prodígios e maravilhas. E hoje nós vamos falar sobre aquele tema de Paulo, né? Aquele texto de Paulo em Atos, capítulo 14, que vai trazer muitos assuntos dentro de um só texto. Né, pastor Eduardo? Isso, com certeza. Paulo, ele é um apóstolo dos gentios, e apóstolo Paulo, ele fez o evangelho todo pela região lá da Ásia, pela Europa. Apóstolo Paulo, até hoje é referencial e tem que continuar sendo referencial, não é? E apóstolo Paulo, ele tem uma passagem bíblica em Atos 14, em que ele estava pregando em uma certa cidade, uma cidade judaica. Para você ver, não é fácil você pregar numa cidade judaica. E as pessoas o ameaçavam apedrejá-lo. E o que ele fez, bispa? Ele precisou sair, né, daquele lugar e começou a expandir o evangelho para fora, Ele né? precisou sair, mas mesmo antes de sair, ele pregou o evangelho de Deus. Exatamente. Ele foi para Icônio, né, que já é na Grécia, né? Em Icônio, quando ele vai falar a palavra de Deus, ele começa a ser perseguido por judeus que foram atrás dele para tentar destruir a pregação desse evangelho até fora da região judaica, né? Sim, porque ele começou a fazer muitas maravilhas, as pessoas começaram a se converter, começaram a passar a ser os judeus chamados hoje judeus messiânicos, a acreditar nos milagres de Jesus, no milagre de Deus. Então as pessoas que ele fazia cura, que ele curava, que ele evangelizava, que ele expulsava demônios, começaram a vir atrás dele, e é claro, isso gerou uma grande revolta. E até mesmo aqueles que não acreditavam, né? Faziam o quê? Aquela balbúrdia para tentar atrapalhar a expansão do cristianismo ali na Grécia e em outros lugares ali da Grécia. E meus irmãos, até hoje é assim. Até hoje, assim, não pense que isso aconteceu apenas naquele período do apóstolo Paulo. Até hoje o cristianismo sofre uma grande pressão para que ele não seja espalhado. Eu e a bispa tivemos em alguns lugares da Europa em que a gente viu uma grande dificuldade de entrar o cristianismo. É verdade? Talvez com exceção a Portugal, né, bispa? Que mesmo assim
Eu digo exceção porque tem muita igreja evangélica. Tem muito brasileiro ali, né? Porque tem muito brasileiro lá em Portugal, tem muita gente da Sul-América, que tudo bem, acho que o brasileiro é o mais protestante da Sul-América, né? Mas mesmo assim o próprio governo dificulta bastante a abertura de igrejas e tudo mais. Não é fácil levar o evangelho. E às vezes você leva o evangelho realmente com a força de Deus, na força do Espírito Santo. E não desistindo, porque muitas pessoas vão tentar te apedrejar. É verdade. Talvez não com as pedras físicas, como acontecia aqui na época do apóstolo Paulo. E a gente também pode pensar por um outro lado que perto de nós também nós enfrentamos essa mesma resistência do evangelho quando pessoas acreditam que tudo tem que ser daquele jeito delas. Se você não crê do meu jeito, igual o judeu queria, né? Se você não se tornar judeu, você não pode crer em Deus. Então tem muita gente que fecha as portas do evangelho com placa de igreja. Entendeu? Tem que crer do meu jeito, tem que ser do meu jeito, senão você não é de Deus. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Tem que ser bíblico, né? Tem que ser bíblico, com certeza. Tem que seguir a palavra de Deus. E foi nesse rumo aí que o apóstolo Paulo foi vivenciando um caminho de cristianismo, porque ele mesmo foi vivendo esse cristianismo, né? Porque ele começa a pregar a palavra de Deus e as pessoas que serviam aos deuses gregos, né? Deus, como Zeus, Hermes, até que eles confundiram aí Barnabé com Paulo, com Zeus e Hermes, Sim. né? Eles queriam fazer sacrifícios para eles por conta dos milagres que Deus tinha então operado. eu vou ler um milagre aqui na Bíblia, Atos 14, 8. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. E é algo poderoso, porque vamos dizer que isso tudo é milagre, mas uma pessoa que já tinha andado antes, parecia ser mais fácil acontecer esse milagre. O texto diz que ele nunca andou. O texto frisa, ele nunca andou. E qual que é a importância de nunca ter andado? Ele não sabia sequer como é que se andava. Até se pôr de pé, né? Não seria sabia um como grande funcionava. desafio. E ele saiu andando, o milagre foi feito. E é aí que a bispa fala, começaram a confundi-los com deuses gregos. Por quê? Porque queriam achar uma explicação dentro daquela cultura que eles tinham. Né? Eles falam que os deuses do Olimpo vieram nos visitar em forma de homens, né? E começaram a querer oferecer sacrifícios e muitas vezes a gente cai. Eles não caíram. Mas muitas vezes a gente cai nisso, quando a gente acha que o que Deus fez através de nós foi por nossa própria força. É verdade. Ah, fui eu que conquistei aquele trabalho, fui eu que conquistei aquela vitória, foi a minha sabedoria, foi a minha inteligência. Olha, a gente não pode permitir que essa grande distração que o inferno usa contra o cristianismo entre dentro das nossas vidas. Porque imagina... Pastor Eduardo, se Paulo e Barnabé te falam, nossa, agora é a nossa hora. Porque se a gente se passar por Zeus e Hermes, nós vamos ser idolatrados, nós vamos ter tudo que a gente quer, nós vamos estar no melhor da nossa vida. Só que não é assim que funciona. Então vamos trazer um pouco para a prática. Vamos trazer. Quem está nos ouvindo, quem está aqui nos vendo pelo Instagram, sabe que na nossa igreja não acontece, na família dessas pessoas não acontece, longe da gente. Mas tem cristãos, ou pseudos cristãos, que chegam sem nada na igreja, ou querendo um milagre, ou passar num concurso, ou ter um emprego, ou uma cura, chegam na igreja, sou fiel a Deus, vai lá, batiza, ora, jejua, uma benção. Alcançou o milagre, sai pelos 4 cantos falando, eu consegui. Foi eu, né? Eu cheguei lá, eu com o meu esforço. Claro, meus irmãos, houve o seu esforço. Se não nos movermos, não alcançamos nada. Mas existe algo maior. Existe Deus por trás de tudo isso, que nos deu sabedoria, nos deu entendimento e nos deu força para caminhar. É verdade. E
ele faz o resultado que a gente não consegue alcançar, né? No caso, Paulo viu que ele tinha fé, mas quem fez o milagre foi Deus, né? Ah, sim. Paulo viu que ele tinha fé e daí foi operado o milagre. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui e a gente ouviu falar, mas por que o milagre não acontece com todo mundo? Mas por quê? Porque muitos não têm fé. Jesus não curou a todos que ele cruzou pelo caminho. É verdade, Não é verdade? é verdade. E o milagre está para todos. Agora, é necessário ter algo muito importante: fé. E fé não é só a esperança de, ai, Deus pode me curar. É mais do que isso. Não, fé exige entrega. Mudança de reino, viu, gente? Porque para eu receber algo de Deus, o meu íntimo precisa se render ao seu reinado. Não é só dizer, ai, posso ser curado. Deus pode me curar. E Deus pode mesmo. Claro. Deus pode fazer tudo o que existe e o que não existe na vida de uma pessoa. Agora a questão é, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho o que é preciso para atrair a presença de Deus, e isso é uma coisa tão simples, é só a rendição mesmo. É aquela rendição. E às vezes a gente está ali esperando um determinado milagre e Deus vai liberar outro, mas ele vai fazer. Não, porque a vontade dele é sempre perfeita. Exatamente. Então, se Deus vai fazer de uma outra forma, tenha certeza que aquilo, que daquela forma que aconteceu, é o melhor para a sua vida. Exatamente. E voltando aqui a Atos 14, apóstolo Paulo, após ter pregado, após ter feito milagres, após ter sido exaltado pelo povo, de maneira errada ou não, eles foram exaltados pelo povo, Paulo acabou apedrejado. E aí você pode perguntar, meu Deus, mas Deus não livrou ele? Deus deveria ter livrado. Como Depois que de ele vai todos sofrer? os sinais, depois de ter levado Né? a palavra de Deus. Tá fazendo as coisas para Deus e como que Deus vai permitir que essa pessoa sofra? Gente, tá sendo pregada uma mensagem de evangelho muito diferente da Bíblia, em que eu não posso sofrer, não posso passar por nada, Deus tem que impedir tudo na minha vida e sempre vai acontecer o que eu quero. Isso não tá na Bíblia. Né, pastor Eduardo? Não tá na Bíblia. Então, Paulo ele foi apedrejado de uma maneira tão intencional para a morte que eles até acreditaram que ele estava morto. Não, foi apedrejado. Ele foi colocado para fora da cidade. Quando se colocava alguém para fora da cidade para que fosse apedrejado, não era para fazer alguns arranhões ou hematomas, era para matar. E assim foi feito. Eles tomou as pedradas para que morresse, e assim o povo achou que tinha acontecido. Achou que Paulo tivesse morrido, provavelmente ele deveria ter grandes ferimentos, provavelmente ele desmaiou. Com certeza, né? Para tê-lo como morto, ele devia ter ficado um tempo apagado aí, né? Não, sem dúvidas. E daí ele foi arrancado da cidade, foi levado lá de fora dos muros da cidade e acho que até os apóstolos acharam que eles estavam... O susto, né? A palavra fala que eles ficaram em volta, Os discípulos acharam que ele estava morto, porque o rodearam, né? E eu acredito que quando Paulo abre os olhos, olha em volta, tá doendo, viu, gente? Porque Deus não impede a dor, Deus não impede o que a gente precisa estava passar. ferido. Estava ferido, estava doendo. Ele não disse, vamos largar a mão de Deus. Não, isso aí não vale a pena, é muito complicado, é muito difícil. Não vou mais exige pregar, demais. não vou mais operar milagres. Chega de espalhar esse tal de evangelho, porque é isso que muita gente está fazendo. O primeiro revés já quer largar tudo, já não quer mais saber de Deus, já quer largar a igreja, já quer largar o evangelho. Acontece, todo mundo que está me ouvindo aqui acontece. É verdade. O mais comum na vida do ser humano, por ser humano, nós somos seres humanos, nós queremos evitar aquilo que nos constrange, aquilo que nos fere, aquilo que nos deixa com medo. Claro, nosso cérebro é feito para isso, é para nos levarmos ao que é tranquilo, né? Ao que não exige esforço, à segurança. Isso é uma questão cerebral, nosso cérebro foi projetado para isso. Tem gente que deixa de ir na igreja porque o irmão falou torto com ele. Não quero enfrentar essa situação, não quero ouvir isso, o irmão falou torto. E quem falou aqui que você tem que ir na igreja por A ou B? Você tem que ir na igreja por Jesus, para ouvir a palavra de Deus.
E mesmo diante de circunstâncias, né, pessoas, a gente precisa se dispor a muitas vezes engolir alguns sapos, como Verdade. você mesmo disse no nosso culto de quarta-feira, a muitas vezes não ser compreendido, a muitas vezes não ser o gosto, né? Ah, essa pessoa não gosta de mim. Tá bom, ok, essa pessoa tem o direito. Essa pessoa não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer. Eu vou dar o meu melhor, mas ninguém é obrigado a fazer algo que me satisfaça. Né? E Paulo, ele traz essa mensagem muito interessante, porque ao invés dele acordar triste, derrotado, humilhado, como muitas vezes o inferno espera e até planta dentro de nós, ele levanta, sacode a poeira, e a gente pode até imaginar eles dizendo, gente, o evangelho é isso aí, viu? Não, e agora voltar mais forte. Voltar fortalecido. Porque você ganha casca, como a gente costuma dizer nas quartas-feiras, né, Bissa? Você ganha calo para realizar as coisas. Exatamente. Né? Eu vou ler aqui um texto que depois de tudo isso que aconteceu que a gente narrou, que é o Atos 14, 22, onde fortaleceram os discípulos, eles o encorajaram a permanecer na fé. Porque alguns podem ter se abalado com o que aconteceu. Lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. É verdade. Ou seja, voltaram fortalecidos e falaram, olha, não é só tranquilidade o reino de Deus. Não é só mar tranquilo, às vezes em algumas ondas. Às vezes as ondas acertam o nosso barco. Mas temos a certeza de permanecermos firmes e daí já com a experiência daquilo pelo qual passamos. E voltaram para essas cidades onde eles foram hostilizados, onde foram quase mortos. Exatamente. E continuaram a pregar a palavra de Deus. E pense quantos milagres e quantas pessoas convertidas foram naquele momento. É verdade, porque, pastor Eduardo, e você que está nos ouvindo, volta o seu pensamento para o que nós vamos refletir agora. Se todas as vezes que você sai do seu cômodo, você volta para ele rapidamente, você nunca vai viver nada extraordinário nessa terra. Porque, eu vou ali, nossa, ficou difícil, eu volto correndo. Como Deus vai operar algo através da sua vida, modificar famílias, lugares, situações, se não tiver alguém disposto a dar a cara a tapa? Alguém vai precisar sofrer para depois ver o fruto do seu trabalho. O próprio Jesus precisou padecer. Paulo, ele fala assim, importa que eu também passe pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou. Porque senão eu nunca vou poder fazer o que ele me mandou fazer, que é continuar o que ele começou. Então, assim, você vai levar o evangelho de Deus na tua casa, você vai ser hostilizado, você vai ser ridicularizado, você vai ser, muitas vezes, passar por aquilo que as pessoas falavam antigamente, o gelo, né? Ninguém quer falar com você, ninguém... você virou cristão, a gente não gosta mais de você, né? Então, assim, você vai passar por esses processos, mas ao invés de você olhar para você como uma vítima e dizer, não, eu não sou uma vítima disso. Na verdade, eu estou passando por algo que todo mundo no cristianismo passa e eu preciso vencer, até mesmo para que essas pessoas sejam transformadas por Deus. E na dificuldade se cresce. Vamos trazer aqui para a nossa atualidade aqui. Vivemos anos de pandemia, vamos dizer anos porque estamos no segundo, indo para terceiro, e muitas coisas passaram por dificuldades, lojas fechadas, empreendimentos fechados e tudo mais. E quantas vezes, quantas pessoas a gente não ouviu falar, cresceu na dificuldade. Este final de semana eu e Bispo estávamos no lugar e uma pessoa estava nos contando de alguém que possuía um comércio e o comércio ia bem. O comércio ia bem, muito bem, vivia uma vida tranquila, mas, de certa forma, estagnado. Vivia tranquilo sem aquele pensamento de crescimento, sem aquela luta de crescimento. Já tinha se acomodado, Já tinha se acomodado. Vou viver isso aqui para mim está muito bom, amém, glória a Deus, aleluia. Veio a pandemia, teve que ser fechado o comércio dele do dia para a noite, e do dia para a noite ele parou de vender, com duplicatas a pagar, com duplicatas a vencer, dinheiro, credores,
E ele se viu numa situação difícil, além da vida particular, que todos nós temos nossos custos fixos, seja com condomínio, seja com aluguel, prestação de... Enfim, tudo aquilo que cerca a nossa vida. E ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Foi aí que ele entrou para o e-commerce. Começou as vendas online. E a empresa dele triplicou de tamanho. Em pouquíssimo tempo. O interessante desse exemplo é que ele foi atrás de ver o que estava parado, né, no estoque dele. Ele descobriu uma empresa de autopeças, ele não fazia nem ideia do que ele tinha ali de estoque, porque ia comprando, é assim que funciona. Quem trabalha com esse tipo de comércio sabe, vai se comprando, às vezes fica lá no estoque, você não tem um controle muito grande. Ele falou, peraí, o que eu tenho de controle nesse estoque aqui? Vamos pegar tudo. E pôs tudo para se vender no e-commerce, algo que não havia passado pela mente dele. E quantos não cresceram nessa dificuldade? Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar, o dinheiro está mudando de mãos. Não é que o dinheiro está mudando de mãos, são pessoas que viram a oportunidade dentro do caos. Não se venceram. É verdade, não ficaram com cabeça baixa. O Ministério Rema é um exemplo disso. Enquanto todos estavam parados, o Ministério Rema não parou nem um dia. Levou a palavra de Deus todos os dias para quem precisava. Além de fazermos as nossas reformas, aumentarmos nossos templos e... mas a gente está vivendo um tempo de insegurança. Não, meu querido, isso faz parte. Isso faz parte da história humana, pandemias, endemias, guerras. A história humana passa por dificuldades sempre. Sempre aconteceu. E aconteceu conosco, na nossa geração. Mas isso não pode nos parar, isso não pode nos amedrontar, isso não pode nos trancar, isso não pode roubar as nossas esperanças, nem o que a gente espera viver em Deus, que já foi prometido. Se Deus mandou Paulo para Icônio, para Listra, para Antioquia, Paulo tinha uma certeza. Não interessa o que aconteça, eu vou sobreviver, eu vou vencer. E é assim que nós temos que ser. Se Deus permitiu situações, tem permitido situações na minha e na sua vida, é porque Ele sabe que Ele mesmo colocou em você e em mim a condição de vencer. Agora, a decisão de vencer é nossa. Claro, com certeza. A decisão de vencer é nossa. E Paulo mesmo que sabia que se ele tivesse morrido apedrejado, seria o plano de Deus na vida dele, porque ele teria feito grandes coisas. Mas sabe, gente, nós precisamos entender que às vezes a gente está igual esse homem, estocado de palavra de Deus. Só que a gente não tem coragem para fazer aquilo acontecer na nossa vida. A gente simplesmente vai estocando palavras de Deus na nossa vida, vai estocando, e vai vivendo num comodismo, dizendo, olha, eu tenho palavras de Deus, sabe? Mas eu não vou me expor. Eu não posso tomar nenhuma decisão que venha me expor, porque vai que... E a gente não pode ter esse medo de viver. Sabe, nós somos muito frágeis, muito pequenos, e a nossa vida é muito pequenininha. Né? O máximo que a gente vê hoje um ser humano, quando alguém fala que tem 100 anos, a gente fala, meu Deus, viveu até 100 anos. Não é verdade, pastor Eduardo? Então, assim... A nossa vida é muito pequenininha. 100 anos não é nada, né? Exatamente. O que é 100 anos? O que é 100 anos? Não é nada, né? A Terra tem bilhões de anos, ou seja, 100 anos não é nada. E nós não podemos, vamos dizer assim, gastar a nossa vida no medo, estocando palavras, promessas, ides de Deus extraordinários, e dizendo, eu tenho, mas eu não vou usar não, porque, vai que eu sofra, vai que fica difícil, do jeito que tá bom. Não faça isso. Não estoque, porque eu vou te dizer, a maioria das pessoas tem muita palavra, mas pouca coragem para dizer, eu vou fazer acontecer isso na minha vida, eu vou crer e eu vou me expor. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar tudo na minha vida para viver essa palavra. Então, quem sabe você é aquele cristão que já faz muitos anos de igreja e você diz assim, eu tenho tantas promessas de Deus na minha vida, tanta palavra. Pois é, cadê a tua coragem para viver todas elas? Para colocar em prática tudo isso. Exatamente, porque eu vou te dizer, Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Meus irmãos, o mar se abriu a partir do momento em que pisaram nele. E olha que não foi assim no primeiro pisado não, viu? A água chegou até quase os seus lombos para depois se abrir, né, pastor Eduardo? Então tem que ter coragem,
e continuar andando sabendo que aquele que falou é fiel para cumprir. Sem dúvida disso. Agora, quem é você nessa história? Que tipo Você de é o cristão, apóstolo né? Paulo ou você é aquele que na primeira pedrinha que você vê pelo caminho já desiste de tudo? E até arruma um argumento, Arruma né? argumento, enxerga a pedrinha como um muro enorme em sua frente, como uma muralha da China. É porque a gente vê aquilo que a gente imagina, viu, meu povo? É isso aí. Às vezes não é nada que tem na sua frente, você fala, meu Deus, é uma muralha da China, para com isso. E mesmo se fosse muralha da China, você tem condições de transpor. Porque nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crê. É verdade. O pastor Eduardo está falando, eu estou lembrando, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, né? Era uma pré-adolescente, eu sofri de uma enxaqueca muito grande. Nem falo assim enxaqueca, eu não me lembro mais o nome dessa dor. É uma dor que expande a caixa neural, né? E é uma dor que parece que o cérebro literalmente está inchando. E eu me lembro que o neurologista passou uma medicação para mim, né? E a gente orando e tudo mais. Mas o que eu mais achei incrível, é que eu aprendi algo para minha vida inteira passando por aquilo. E ainda mesmo criança. O neurologista me disse assim, pastor Eduardo, quando a dor chegar, ensina o seu cérebro que ela não é tão grande assim. Fala assim, não, esse é o máximo de dor que eu sinto? Ah, então nem é tão grande assim. E foi isso que eu fui fazendo e eu consegui, quando vinha aquela dor eu falava, mas essa dor também não é tão forte assim. É o máximo, daqui ela não passa. Então assim, a gente precisa aprender a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, porque senão nós vamos ser feitos de desistência. Nós vamos ser feitos de coisas que não terminaram. Você já viu aquelas pessoas falando assim, eu comecei, mas e você terminou? Não. Eu tentei, mas você não foi e fez? Não. Eu teria sido, se aquilo não tivesse acontecido, sabe onde eu estaria? São pessoas que têm muito para falar, mas não tem nenhuma conclusão para contar. A vida dele não concluiu. Ele permitiu que alguém ou algo lhe roubasse seu fechamento. E a gente não pode permitir isso na nossa vida. O fechamento da nossa vida, quem dá é Deus. E para isso é necessário ter muita coragem, muita ousadia e se tornar um cristão de verdade. Porque às vezes, voltando aqui só para a gente fazer oração, nós estamos como aquele texto de Atos 14 que nós lemos aqui nessa manhã. A gente está pregando ousadamente. Quando vem uma situação difícil, a gente faz o quê? Desiste. Ou então, quando a gente é engrandecido, a gente toma engrandecimento para nós. E quando a situação fica muito mais complicada do que nós podemos lidar, a gente simplesmente diz, mas foi a vontade de Deus, né? É melhor largar assim, eu acho que que Deus nem me chamou, eu acho que foi um erro, eu acho que eu não consigo, vamos deixar para lá. Não, não é que se conforma na vontade de Deus, se conforma em sua limitação. Exatamente. Porque nada de ruim à vontade de Deus. Aconteceu ruim à vontade de Deus. Não é. Não é. A vontade de Deus é o melhor que nós podemos viver. Mesmo que a gente às vezes ache que não é, né, Bispo? Acontece isso. A gente, não é a vontade de Deus porque não foi como eu queria. Eu pedi para Deus A e me aconteceu o C. Depois vê que o C é uma benção, que o C é maravilhoso. Exatamente. Porque a gente é limitado. No primeiro a momento a gente pode não reconhecer. E eu posso dar diversos exemplos da minha vida que aconteceram isso. Não vou dar agora, senão não vai dar tempo. Mas eu posso dar diversos exemplos da minha vida, principalmente quando a gente está começando a nossa vida cristã. Poxa, eu quero isso, mas por que isso assim, dessa forma não aconteceu? Mas aconteceu de outra forma que você fala, olha, graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não se limitou à minha vontade. Não se limitou à nossa vontade. Agora imagina quão mimados seríamos se Deus fizesse todas as nossas vontades. Seríamos aquelas crianças que a gente vê. Acho que nem existiria a Terra, viu? Nem existiria a Terra, porque o ser humano é mimado. Seria totalmente destrutivo, né? O ser humano sempre gosta de ser mimado, né? Com certeza. Não importa a idade, é bebezinho, é adulto, é velho, todo mundo gosta de ser mimado. E estragado, né? É verdade. E Deus, como um bom pai, não vai fazer isso. Não, bons pais não mimam o filho dessa forma. Com certeza.
Agora, eu convido você a pensar, você quer continuar com o tipo de cristianismo que você está vivendo para o próximo ano? Ou quer ser o apóstolo Paulo, destemido, cheio de coragem, não importam as pedras que apareçam. A decisão é sua. Deus está te dando a oportunidade de você viver isso. Agora a decisão e a coragem de ir lá e fazer acontecer é sua. Meus irmãos. Sábado já é próximo ano. É isso mesmo. E lembrando, sexta-feira tem o cultão da virada, vai ser bênção. Eu tenho certeza que quase todas as igrejas estarão fazendo. E vai ser um tempo Esperamos de muita que sim, bênção, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a nossa cidade, para as cidades que estão nos ouvindo, que o cristianismo, que o evangelho venha a trazer aqui só o que ele pode fazer, que é a presença de Deus sobre os lugares. Eu convido você a orar comigo nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã, nossa última segunda-feira do ano na tua presença. E sabemos, ó Pai, quanto essas datas são icônicas e quanto elas são importantes para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as segundas-feiras que nós estivemos aqui na Rádio Fiel Senhor. FM, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, por cada palavra, e que o Senhor possa fazer cada uma dessas palavras prosperarem, mas a de hoje incomoda os nossos corações. Que tipo de cristão eu sou? Qual eu quero ser no próximo ano? Senhor Deus, em nome de Jesus, que muito mais do que palavras guardadas no coração, que nós venhamos a ter palavras vividas, marcadas na nossa vida. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, eu não trago nada guardado, mas eu trago marcas de Cristo no meu corpo. Eu sou a prova viva de quem Deus é. Eu não tenho muito o que te dizer, mas eu vim demonstrar poder e autoridade. Então, Senhor, em nome de Jesus, tira de nós todo espírito de covardia, Tira mesmo, Pai. de temor, de dúvida, de cansaço, de desistência, de desesperança. Implanta pelo teu Espírito agora a tua presença, que vivifica, que transforma, que levanta, que restaura. Que essa última semana do ano de 2021, Deus venha trazer vida sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus venha trazer propósito sobre a tua vida e a tua história e que as palavras dele se tornem uma verdade dentro do teu coração e da tua vida em nome de Jesus Cristo. Nós te abençoamos para que você viva e vença esses próximos dias que findam esse ano de 2021. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo de mandar as perguntas no Instagram, @vencer_ com a gente. Vamos à primeira pergunta, Bispa. Bora lá. Por que as pessoas pensam que o evangelho não permite sofrimento? Porque houve a inserção já há um tempo de uma mensagem do cristão, né? A mensagem pregada de que Deus vai impedir toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, que depois que você se torna cristão, tudo que você quer, todos os seus desejos se realizam, né? Por quê? Porque vem do inferno isso para fazer com que a fé das pessoas se torne uma fé inútil, uma fé abalável, uma fé não verdadeira, né? Uma fé que depende de boas notícias. Então, na verdade, a inserção de uma mensagem que não vem do reino de Deus para tirar pessoas que desejam muito conhecer a Deus da presença do próprio Deus. É isso mesmo. Vamos à segunda aqui. Como enfrentar os dias difíceis sem perder a esperança? A nossa esperança, ela é Jesus. Ela não é uma notícia. A nossa esperança não pode ser uma notícia. A nossa esperança não pode ser um número no banco. A nossa esperança não pode ser nada além de Jesus. Então, não dá para perder Jesus. Se você nutre o teu relacionamento com Jesus e você sabe que Ele é a sua esperança, você pode estar passando o pior dia da tua vida, da tua história, o maior caos da tua história. Não tem como perder a esperança porque Jesus está lá. Eu dei o exemplo aqui do mar, que às vezes tem uma tempestade, ondas acertando você. Se você perder a esperança, não tem outra forma, é sucumbir. Porque a perda de esperança vem acompanhada muitas vezes com o desânimo e a perda da vontade de lutar. Exatamente.
Não é? Vem com aquela coisa, eu não aguento mais. E se não aguentar mais, aí você vai sucumbir de fato. Exato. É aí que o inferno toma conta de sua vida. E Deus não tem como trabalhar em uma mente derrotada. Não tem como. Né, tem uma frase de T.B. Joshua, pastor aí que faleceu nesse ano de 2021, uma bênção da África. Lá da Nigéria, ele é de Nigéria. Lagos. E ele fala muito isso. Deus não usa pessoas desmotivadas. Deus não faz milagre em pessoas com a mente amedrontada. Porque não consegue crer. Então, assim, se você tá pensando, ou até mesmo com esse sentimento de desistência no teu coração, volta os teus olhos para Jesus e faz dele a tua esperança. É assim que a gente consegue se manter sempre em esperança. Como saber se o que estou passando de tribulação vem de Deus ou vem do diabo? Olha, eu vou dizer algo para você. A tribulação na vida de um cristão, ela pode até ter vamos dizer, a influência, o diabo tentar entrar em algum momento. Mas eu sigo uma regra baseada em muitos versículos bíblicos que diz o seguinte: se a palavra de Deus me diz que o maligno não me toca, então ele não me toca. Se a palavra de Deus diz que não cai um fio do meu cabelo e nem uma folha de uma árvore sem que Deus fale que sim ou que não, então tudo que me acontece passa pelo trono de Deus primeiro. E se passou pelo trono de Deus, mesmo que o inferno no meio do caminho tente alguma coisa, ele não pode me destruir. Toda tribulação que bate na porta da minha vida, ela vem autenticada não para me destruir, mas para me levantar, para me amadurecer, para me transformar. Então, não seja aquela pessoa com medo do diabo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Foi assim que Deus o permitiu ficar desolado, destruído debaixo dos nossos pés. Então não dê tanto poder assim ao diabo, dizendo, olha o que o diabo levantou, porque tem cristão que vive pensando no diabo. O diabo levantou, o diabo tá fazendo, o diabo tá falando. Não me interessa o que o diabo levantou, o que o diabo tá fazendo, o que o diabo tá falando, não sirvo a ele. Não tô debaixo do governo dele, não tô debaixo do poder dele. E tudo que ele tentar contra a minha vida, Deus me deu armas poderosas e espirituais, não só para combater, mas para vencer. Então, o que vem, você vai dizer o seguinte, isso aqui se chegou na minha vida, passou pelo trono de Deus. E Deus já me deu tudo que eu preciso para vencer. É assim que a gente tem que encarar as coisas. E aí essa resposta já responde a próxima pergunta. Se Deus é bom, quer sempre o melhor para nós, o porquê precisamos sofrer? Porque nós precisamos amadurecer, mudar, transformar. E eu vou te dizer, ser humano nenhum muda com olha, você precisa mudar, tá bom? Né? O ser humano, ele muda na paulada muitas vezes, né? E às vezes, como diz uma ovelha ali da igreja, eu morro de rir dela, ela fala assim, bispa, Deus só me muda quebrando minha cara. Porque às vezes a gente precisa quebrar a cara para dizer, é necessário. Caramba. Realmente eu estava errado. Então, o caminho que eu estava não é certo. O caminho que eu estava vai me levar à destruição. Quando a porta se fecha para florescermos e amadurecermos, aí fala em fechamento de porta. Certo. Pode ser livramento também, né, bispa? Quando a porta se fecha, tem duas opções. Ou ela não era de Deus, ou é para você aprender a abrir a maçaneta. Né? Para você ter uma postura de crescimento, de amadurecimento, de preparação, porque às vezes a porta tá ali, mas você não tá vivendo um tempo preparado ainda para ela. Você precisa passar algumas experiências, precisa ter ainda conhecimento de coisas que você não conhece. Agora, nunca desista de uma promessa de Deus para tua vida. E não se mantenha fixado a portas, porque milagre acontece também com porta fechada, viu? Não tem necessidade de estar uma porta aberta, escancarada para você viver milagre. Deus também faz milagre com porta fechada. É verdade. Gostaria de saber porque mesmo uma pessoa indo à igreja é difícil a conversão da pessoa. Não é que é difícil a conversão da pessoa, né, bispo? Se vai lá com o coração fechado, tá apenas esquentando cadeira. Tem muita gente que quer fazer uma assimilação de Cristo. O que é isso? Ele vai na igreja, ele quer a bênção, ele quer a paz, ele quer o milagre, ele quer tudo, mas ele não quer mudar de vida.
Ele não quer se render, ele ainda está muito conectado com as coisas da terra. Então, até que o Espírito Santo de Deus trabalhe aquilo na vida dele, ele vai precisar passar por muita coisa, muito perrengue, muita situação, para ali ter o arrependimento genuíno da sua vida passada. Então, o cristianismo, a gente precisa entender, dentro do cristianismo, uma coisa: cada pessoa tem seu tempo, sua hora, seu momento. Uns são mais rápidos, outros são menos rápidos, mas todo mundo que se expõe à voz e à luz da palavra de Deus, uma hora isso vai, uma hora vai com o coração acontecer. aberto, o Espírito Santo vai trocá-lo e a conversão vem. Temos mais perguntas? Não. Não temos mais perguntas. Hoje, segunda-feira, tem culto maravilhoso, culto de oração em todos os templos do Ministério Rema. Em São Sebastião do Paraíso. Pós de Caldas não tem hoje, né, Bispo? Não, só quarta-feira. Só quarta-feira. Então, hoje tem culto de oração no Ministério Rema do Jardim Planalto. Pastora Ana, pastor Creuso, do São Judas, pastora Natália, lá do João 23 com o pastor Carlos e no Templo Central. Isso, conosco. Pastora Regina, pastora Paula. Lá tem a pastora Regina, tem a pastora Paula, tem eu, pastor Eduardo, e tem a bispa Thalita. Inclusive, você, em todos os templos do Ministério Rema, lá no regional, você pode encontrar a pastora Paula e a pastora Regina durante praticamente todo o dia, né, bispa? É isso mesmo, pela manhã até ali mais ou menos umas 11h30 da manhã. E depois, da 1h30 da tarde, você já consegue encontrá-las de novo. Depois da 1h30 até a hora do culto, você consegue ter orações, pode tirar dúvidas, atendimentos, marcar atendimento. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade para procurar o Ministério Rema. Quarta, temos culto de desenvolvimento no Templo da Central comigo e também templo em todos os endereços do Ministério Rema a partir das 7h30 da noite. E sexta-feira, dia 31 de dezembro, culto da passagem de ano a partir das 8h30 da noite. 8h30 da noite, 20h30 da noite. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Vamos começar um ano abençoado, o ano de 2022, com muita luta, mas com muita vitória, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, na próxima segunda-feira, no primeiro programa do ano, dia 3 de janeiro, estaremos aqui de volta na Fiel FM. É isso mesmo. Eu desejo a você uma semana abençoada, um término de ano abençoado e que você se posicione em relação a que tipo de cristianismo você vai viver. E eu tenho certeza que você vai ser bênção de Deus, abençoado para abençoar. Que Deus te abençoe e um grande beijo. Um grande abraço, até o próximo programa. Fiquem com Deus.